bem-vindos! Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Hoje continuamos a nossa viagem por Portugal e paramos na Beira Baixa. Por isso, fico por aí. Vamos conversar? Prontos para viajar pela Beira Baixa? Vamos lá. Então, a Beira Baixa, pronto, como sabem, é uma região localizada no interior de Portugal, faz fronteira com a Espanha. A sua capital é a belíssima cidade de Castelo Branco e a região é repleta de montanhas e recursos naturais lindíssimos e é sem dúvida uma região que vale a pena visitar, não só pela sua gastronomia, à qual já vamos falar, mas também pela sua história, pelos seus recursos naturais e também pelos seus vinhos. Mas aqui estamos para falar sobre a gastronomia e começamos. Claro está, já vem sendo uma tradição desta minha série sobre as regiões de Portugal, começar com uma receita de bacalhau. Pois cá está. Na Beira Baixa é popular o tradicional bacalhau no forno, que é feito de uma forma um pouco diferente. Há diversas receitas de bacalhau no forno por todo o país, mas este da Beira Baixa é confeccionado de uma forma um pouco diferente. Portanto, o bacalhau é cozido previamente e depois são retiradas as espinhas e as peles e o bacalhau é cortado em cubos. Eu devo dizer, e isto aqui é de facto um comentário 100% pessoal, portanto eu não confeccionei este bacalhau, portanto não posso afirmar se realmente será assim ou não, mas na minha opinião eu penso que se tentar cortar o bacalhau em cubos depois dele estar cozido, será um pouco mais difícil, uma vez que o bacalhau tem a tendência de ficar todo com aquelas lasquinhas, e provavelmente vai ser mais difícil. Eu penso que talvez a forma mais fácil de confeccionar este prato será de facto cortar o bacalhau aos cubinhos antes de o cozer, lhe dar a tal cozedura e depois então tirar-lhe as espinhas e as peles. Mas isto é a minha opinião pessoal. A receita não descreve assim. Portanto, depois do bacalhau então tiradas as espinhas e cozido e cortado em cubinhos, é passado por farinha e depois é posto num tabuleiro de ir ao forno e coberto com ovo e cebola. E depois, obviamente, vai ao forno. É uma receita popular. Existem várias receitas de bacalhau no forno, todas elas diferentes. Esta é apenas mais uma. Continuo com uma que de facto não faz parte do meu cardápio, uma vez que não sou grande apreciadora, mas que é uma receita muito popular, não só na Beira Baixa, mas em outras regiões do país. Eu até diria que é muitíssimo popular em todo o país, que é a caldeirada de enguias. É, portanto, a diversidade de rios que existe na região permite que haja de facto a possibilidade das pessoas apanharem as enguias e, obviamente, confeccionarem este prato. Um outro prato que também, advém também da facilidade em apanhar o produto, que é a lampreia neste caso, que também é de facto um prato bastante apreciado, não só na Beira Baixa, é tradicional da Beira Baixa, mas hoje em dia é apreciado em todo o país. E por fim, para os golosos, o pão de ló. Por que não? O pão de ló é daqueles bolos que é extremamente popular em Portugal, portanto é muito bom, muito fofinho, muito agradável. Não costuma ser excessivamente doce, portanto não é um bolo que seja excessivamente doce, portanto para aquelas pessoas que não são muito golosas, é uma ótima opção para uma tarde com um chazinho ou um café e uma fatiazinha de pão de ló. É maravilhoso. Eu devo dizer que todas estas receitas que são populares de facto numa região ou noutra região
acabam por ser populares em todo o país, porque Portugal há uma grande diversidade gastronómica e isso é muito bom. Estas receitas podem de facto ter tido origem, neste caso estamos a falar na Beira Baixa ou noutra qualquer região do país, mas acabaram também por se espalhar até pela migração dentro do país. Portanto, sabe-se que antigamente, e tal como acontece em basicamente todos os países, as pessoas começaram a migrar das aldeias do interior para as grandes cidades, na sua maioria situadas no litoral. E com elas levaram a sua própria gastronomia, portanto, aquilo que costumavam cozinhar quando estavam nas suas aldeias. E isso permitiu que dessem a conhecer um pouco dos seus costumes ao resto do país. E hoje em dia Portugal oferece uma grande variedade, uma diversidade de pratos, não só de carne, como de peixe, doces. Existe uma grande variedade e que acabamos por atribuir a todo o país. Obviamente que teremos que dar um crédito à região de onde estes pratos foram originados, contudo, hoje em dia eles são pratos nacionais porque são de facto apreciados por todos os portugueses de norte a sul e também por todos os estrangeiros que nos visitam. Portanto, eu acho que é muito importante que se diga é que há de facto uma diversidade e uma versatilidade na cozinha portuguesa que temos basicamente há sempre uma opção para qualquer pessoa. Por exemplo, se não gostar de carne de cabra, como por exemplo é o meu caso, pode sempre escolher borrego, ou vaca, ou porco, ou outra coisa qualquer, ou peixe, até mesmo para pessoas vegetarianas, embora haja a necessidade de dizer que Portugal não é um país tradicionalmente vegetariano, que não é, mas há sempre algo que se possa adaptar, ou até há mesmo pratos tradicionais portugueses que podem ser comidos por vegetarianos. Estou a pensar nos peixinhos da horta, que são tradicionais da região de Lisboa e que eu falarei daqui a umas semanas. E que, por exemplo, é feijão verde que é passado por um polmezinho e que depois é frito. Portanto, é ótimo para uma pessoa que seja vegetariana, obviamente, talvez não para pessoas que sejam veganas, porque nesse caso, com a presença dos ovos, não seriam adequados para eles. Mas, mais uma vez, isto mostra a grande diversidade da cozinha portuguesa e que realmente há sempre algo para escolher. Eu espero que tenha gostado desta nossa viagem pela Beira Baixa e que tenha gostado das minhas propostas de hoje. E por hoje é tudo, espero que tenha gostado desta nossa viagem pela Beira Baixa. Se por acaso está aí e tem algum prato que gostaria de sugerir, talvez algum do qual me tenha esquecido, ou se por acaso é da Beira Baixa e gostaria de desmistificar o processo de preparação do bacalhau no forno, por favor, deixe-nos o seu comentário. Nós queremos sempre saber da boca das pessoas que são da região, pois estas são as que sabem melhor. Por isso, se por acaso está por aí e é da Beira Baixa, diga-nos, cortamos o bacalhau antes ou depois da cozedura? Mas gostaria também de dizer, e antes de avançar, gostaria de agradecer à minha seguidora Sila Neves, que a semana passada nos deixou mais um excelente comentário e uma sugestão acerca de fazer vídeos sobre os queijos portugueses. Eu respondi à Sila na semana passada, mas estou a clarificar aqui. Eu não mencionei os queijos nestes vídeos, pois estou a tentar que os vídeos fiquem sempre com menos de 10 minutos. E se fosse incluir os queijos, talvez eles me fossem exceder esse tempo limite. Daí que desta vez resolvi deixar os queijos de fora. Mas é sem dúvida um assunto que vale a pena
falar, não vou fazer os queijos região por região, pois seria uma série muito grande, tal como esta está a ficar, e uma vez que o canal é dedicado ao turismo e à aviação, eu tenho que diversificar um pouco também os meus conteúdos, mas gostaria de criar alguns vídeos sobre os melhores queijos portugueses, para que fique também a conhecer o melhor que Portugal tem a oferecer em termos de queijos, e que é de facto bastante. Antes de me ir embora, e mais uma vez agradeço à Sila pelo comentário. Continua a comentar, Sila. Eu gosto imenso dos seus comentários e das suas sugestões. Antes de me ir embora, gostaria de lhe dizer: ponha um like no vídeo, já sabe, o YouTube, o algoritmo, e subscreva o canal com um clique no sininho para receber uma notificação de uma conversa todas as semanas. Antes de me ir embora, gostaria de desejar-lhe uma ótima semana. Até à próxima semana. Adeus.